lá. Abba, obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada porque eu tenho a tua presença. Obrigado porque nós temos a tua presença. Obrigado porque na jornada que nós trilhamos, nos caminhos ao qual nós percorremos, o Senhor sempre está conosco. Obrigada, Senhor, porque no processo que nós temos que passar, o Senhor sempre nos encoraja. O Senhor sempre nos impulsiona. E para cada tempo que nós passamos, o Senhor tem um modo de agir nas nossas vidas. O Senhor tem um modo de tratar conosco. O Senhor tem um modo para cada tempo, para cada circunstância. O Senhor tem um modo, um jeito específico de falar conosco, de tratar-nos, de nos libertar, de nos curar e de nos ensinar. Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença, Senhor. Eu amo a tua palavra, Senhor. Eu amo as escrituras, eu amo os evangelhos, eu amo as cartas. Eu amo as cartas. Eu amo a tua palavra. Eu amo esse livro que me revela quem tu és. Eu amo a revelação da tua palavra. Eu amo cada vez que eu me debruço, Senhor, para conhecer a tua palavra. Eu amo as revelações que o Senhor me entrega. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem aberto os meus olhos. E eu sei que para cada tempo que eu estou passando, o Senhor tem um modo específico de me tratar, de me curar, de me libertar, de me impulsionar, de fazer e agir em mim. Em mim, eu te agradeço por esse tempo. Obrigada, Senhor, eu sou grata por tudo que eu estou vivendo, pelas pessoas que o Senhor tem me levado a conhecer, a me relacionar. Eu amo. Eu sou grata também por cada lugar que o Senhor me envia, porque eu sei que todos os lugares que eu chego, eu tenho ido porque há um envio. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ainda que eu não compreenda, ainda que eu não entenda e não queira no momento, eu aceito o teu envio. Nesse momento, Abba, estamos aqui, esse lugar que eu amo estar, o lugar da tua presença, o lugar onde eu me sinto íntima de ti, onde eu te conheço mais, onde eu me sinto cada vez mais filha e pertencente a ti, onde eu me sinto cada vez mais parte, Senhor, cada vez mais parte do teu reino, de tudo que o Senhor está fazendo. Estamos aqui, eu quero te pedir, Espírito de Deus, Espírito Santo que habita em nós, Espírito da verdade, Espírito de revelação, Espírito da profecia, convence-nos de toda a verdade, convence-nos. Abre os nossos olhos, nós queremos te ver, nós queremos aprender com a mãe de Mica. Nós queremos aprender com essa história, com essa mulher. Nós queremos identificar, Deus, o que ela viveu, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, que falou tanto na vida dela e na família. E eu quero te pedir que o Senhor nos ensine. Eu quero debruçar o meu coração nesse momento, entregar nesse momento a minha vida a Ti, e te pedir que o Senhor renove as nossas forças, porque hoje nós tivemos um dia de trabalho, de tantas tarefas, tantas coisas que nós que aqui estamos fizemos, Pai, e renova as nossas forças, é o que nós queremos te pedir, renova o nosso entendimento, que nesse momento nós vamos receber o eixo do Teu Espírito e a mente do Senhor. Nós queremos a mente de Cristo para poder receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar, não para cumprir um protocolo, para cumprir um compromisso, não, Senhor, nós não estamos aqui por isso. Nós não estamos aqui, Senhor, com pressa, nós estamos aqui porque nós queremos a revelação. Então, é muito mais do que uma obrigação, é o desejo de um coração, é o desejo dos nossos corações, de saber o que o Senhor quer nos ensinar.
com a mãe de Mica. Pai, eu te peço que a tua paz encontre lugar de repouso no meu coração, para que eu me equilibre nesse momento e possa compartilhar aqui com as minhas irmãs tudo aquilo que o Senhor tem transferido ao meu coração, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite para você que está chegando. Nós estamos iniciando o nosso devocional Mulheres da Bíblia, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre a mãe de Mica. Uma mulher que ela não está descrita nesse livro. A gente está usando esse livro como base, né? Pra gente falar das mulheres, mas a mãe de Mica não está nesse livro. E eu lendo sobre mulheres da Bíblia, eu senti a necessidade da gente falar sobre ela, porque é muito pontual o que a gente está vivendo nesse tempo. A mãe de Mica, a Bíblia ela não cita o nome dela, só chama ela como a mãe de Mica. Mica é o nome do filho, né? Ele era um efraimita, ele fazia parte da tribo de Efraim, e é sobre essa mulher e seu filho que nós vamos falar hoje, tá bom? Eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Chega, olha, sem pressa, sem aquela obrigação, aquela correria, sabe? Então, assim, a gente não tá maratonando não, tá bom? A gente não está maratonando as mulheres da Bíblia, a gente está aprendendo. Porque as mulheres da Bíblia, elas foram mulheres que viveram tempos que eram o fim para elas. Muitas das que nós já falamos aqui, daquilo a gente vai falar, elas viveram em momentos que eram o fim, momentos que eram pontuais, em momentos que elas não tinham saída, né? E nós estamos vivendo nos tempos do fim. Então, por isso que eu tenho falado que nós estamos modelando as mulheres da Bíblia para que a gente possa aprender a ser mulher de Deus no tempo do fim. Tá bom? Então, nós não estamos com pressa aqui não. Nós não estamos maratonando. Nós estamos aqui aprendendo para que a gente possa crescer. Tá? Você chegou aí em Juízes, capítulo 17. Eu falei 15, gente. Juízes 17. Tá bom? Olha só, diz assim... Juízes capítulo 17, versículo 1, diz assim: Havia um homem chamado Mica, que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia, Mica disse à sua mãe: Eu a ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. Olha o que Mica disse aqui para a mãe dele. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Aí o versículo 2, tá? O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a sua mãe. Ele devolveu a prata e ela disse: Dedico solenemente estas peças de prata ao Senhor, em favor de meu filho. Mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 peças e as entregou a um ourives. Delas, ele fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal, que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então, nomeou um de seus filhos como seu sacerdote pessoal. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Olha a história. Deixa sua Bíblia aberta aí, porque você vai ver que a gente vai acabar lendo ali até o versículo 13, conforme a gente vai falando sobre essa história e sobre essa mãe e esse filho. Só que eu quero falar com você o quê? Que Juízes, a gente para observar que quando a gente para lembrar a história de Juízes, você vai ver que desde a época de Josué, se a gente for puxar na nossa memória, você vai ver que hora ou outra Deus ele levantava juízes, hora ou outra Deus sempre levantava uma pessoa, alguém entre ali do povo de Israel, para fazer com que o povo de Deus, aquele que era povo
escolhido, separado, eles fossem livrados da idolatria. Você lembra? Se você não se lembra, depois pega um momento, você volte a ler. Você vai ver que desde quando eles saíram, desde quando eles percorreram no Egito, você vai ver que Deus vinha falando para eles não se misturar com os povos ao qual eles fossem passar, para que eles não misturassem a linhagem, não se casassem com filhas de outros povos, para que eles não viessem trazer os costumes daqueles povos para o povo de Israel e se contaminasse. Por quê? O povo, eles eram dominados por idolatria, por magia. O povo, eles tinham esses povos, né? Amorreus, Zebuseus, Ferezeus, e Gibeonitas e todos aqueles outros, né? Que a gente não vai entrar nesse mérito agora, só para você poder entender esse contexto dessa história aqui, que é importante a gente falar sobre isso, tá? E aí você vai ver que Deus falou com eles desde quando eles saíram do Egito e vinha falando. Depois de Moisés ficou Josué, e depois de Josué, hora ou outra, Deus sempre estava levantando. E eles passavam 40 anos escravos, né, subjugados, e hora ou outra eles eram levados. Depois você lê desde o primeiro capítulo ali de Juízes, você vai ver quantos juízes teve. Dentre eles, uma mulher, né, que foi a juíza e profetisa Débora. Oi, Keila! Seja bem-vinda, graça e paz. Então, quando a gente para observar, a gente vai ver que a sociedade naquela época era uma sociedade que tinha hábito de apostatar da fé e hábito de idolatria. E aí, quando a gente para olhar, e isso para mim, assim, foi muito interessante a hora que eu estava lendo sobre a mãe de Mica, e eu comecei a buscar, porque a minha Bíblia é a Bíblia da mulher. E tem uma referência da mãe de Mica na minha Bíblia, por isso que eu encontrei. Que a gente já falou aqui sobre Penina, a gente já falou aqui sobre Mical, que também não tem nesse livro, que a gente estava utilizando como base, mas na minha Bíblia, que é essa daqui, ó, minha Bíblia que eu uso, que é a minha espada, que tá bem afiadinha, ela fala sobre a mãe de Mica, fala sobre Penina, ela dá exemplos. Eu fui estudar sobre essas mulheres, né? E aí, quando eu vi essa questão sobre a mãe de Mica, eu parei para observar que, dentro de um contexto de Juízes, a gente observa que a sociedade... Oi, Ângela! Que a paz do Senhor seja contigo, minha querida, seja bem-vinda, viu? A sociedade, ela vinha, num contexto geral, sociedade que eu falo, o povo de Israel, eles vinham nesses hábitos de trazer a idolatria. Eles estavam trazendo a idolatria para eles, e também apostatando hora ou outra da fé. Então, quando eles eram pressionados e eram assim, subjugados, né, eles se lembravam de Deus. E aí eles lembravam de Deus e clamavam a Deus, né, agia com misericórdia, porque Deus, ele é muito misericordioso, e libertava eles, levantava um juiz, e hora ou outra eles caíam de novo na idolatria. Então eles viviam nessa. Só que quando eu paro para pensar, e eu parei para estudar esses dias atrás aí sobre a mãe de Mica, a gente vai ver que Deus, ele sai de um contexto social e ele entra para dentro de uma casa. Isso é tão forte. Isso é tão forte que nós vamos falar aqui hoje. Por quê? Quando a gente olha para a história, a gente vai ver aqui da história de Israel e a história dessa família, você vai ver que o autor de Juízes, ele traz para nós no final do livro, porque Juízes ele vai até o capítulo 19, e você vai ver que o capítulo 17 e 18 fala de Mica, né? E aí logo aqui a gente já caminha para o finalzinho. Você vai ver que ele traz a história de uma família. Que família era essa? Mica, ele era um homem que ele fazia parte da tribo de Efraim. Mica e sua mãe, eles faziam parte do povo de Israel. Eles faziam parte do povo que pertencia a Deus. Ou seja, se a gente trouxer para a nossa realidade hoje, você vai ver que ele é um povo, eles pertenciam a um povo que era um povo evangélico, povo cristão, como nós. Entende? Só que a gente para observar que Mica, mesmo ele pertencendo à tribo de Efraim, mesmo ele vivendo e habitando entre o povo de Israel, a gente observa que ele não tinha um entendimento claro da palavra de Deus. Ele não tinha um entendimento claro das leis de Deus. E por que eu falo isso? Porque se você continuar lendo, eu vou falar num contexto geral para a gente voltar para a mãe de Mica, porque a gente quer falar dessa mulher, da atitude dela, tá bom?
Porque a gente vai observar que eles viviam dentro de um contexto, vamos falando na nossa linguagem de hoje, tá? Claro que eles eram judeus, hebreus, estavam do povo. Mas trazendo para a nossa realidade, como mulheres no tempo do fim, a gente vai ver que eles estavam dentro de um contexto evangélico. Eles viviam entre o povo de Deus. Eles eram um povo que era conhecido como crente, como nós hoje. Entende? Só que Mica e sua mãe não tinham conhecimento, um entendimento claro da palavra de Deus. Eles não tinham. Antes da gente chegar aqui em Mica, eu fiz meus esboços aqui, porque senão eu vou me perder, e a gente precisa marcar aqui, porque o tempo urge, né? Olha só, quando a gente para olhar a mãe de Mica, e a gente mais pro finalzinho a gente vai falar sobre ele, tá? Porque a gente vê aqui a intenção de Mica. Na verdade, Mica, ele queria ter o favor de Deus. Você vai ver que dentro da história, se a gente começar a ler aqui, você vai ver que o que ele queria ter o favor de Deus, mas não tinha entendimento. Ele não tinha clareza do que realmente a palavra de Deus dizia, que é o que a gente observa muito hoje em dia. E a mãe de Mica, essa família, entre aspas, religiosa, essa família, entre aspas, né, que aparentava uma família da sociedade de hoje cristã e evangélica, e quando a gente entra para dentro da família, a gente vai ver que não há um conhecimento sólido da palavra de Deus, né? Porque a gente para observar aqui, e eu queria que você voltasse para a leitura, no versículo 1 aqui de Juízes 17, olha o que a palavra de Deus fala, que Mica, ele vivia na região montanhosa de Efraim. Eles viviam. E a palavra fala assim que ele ouviu a mãe dele amaldiçoar um ladrão. A gente vai já começar a falar sobre a personalidade desse rapaz ou desse homem. A Bíblia não fala qual a idade dele, mas eu acredito que ele deveria ser um filho. Vamos falar de filho, não vamos colocar a idade, porque senão a gente vai buscar para muitas outras coisas, questão de maturidade ou imaturidade, justificar se era criança, adolescente ou adulto, tá bom? Então a gente vai falar que era um filho. A gente observa que Mica, como filho, ele ouviu a mãe dele amaldiçoando o ladrão que tinha roubado 1.100 peças de prata dela. Só que quando a gente para olhar a história, você vai ver que dentro da cultura da época, dentro da cultura pagã, eles levavam muito a sério as palavras, principalmente palavra de maldição. Se você for estudar, se for pegar suas bíblias aí de estudo, você vai ver que dentro da cultura pagã, eles levavam muito a sério as maldições, palavras de maldição que eram lançadas. E hoje, se a gente for parar para observar, isso não pode ser diferente, porque a Bíblia fala, a palavra de Deus nos diz que as nossas palavras ela têm muito poder. Né? O Senhor Jesus, ele ensinando os discípulos, ele disse que todos nós vamos prestar conta das palavras que nós falarmos, seja ela fútil ou não, nós vamos prestar conta. A gente para observar que lá em Gênesis o Senhor fala que ele criou todas as coisas somente com a voz, haja, e as coisas se criaram. E o Senhor nos criou à imagem e semelhança dele. Então a gente tem poder de abençoar e amaldiçoar. Provérbios fala que o poder da vida e da morte está na língua, está na boca. Então você percebe que naquela época eles já valorizavam muito o que era dito. Então a palavra fala que Mica, aqui no primeiro versículo, que ele ouviu a mãe dele amaldiçoando, porque ela percebeu que ela tinha sido roubada. Ela percebeu que alguém tinha roubado uma quantia em valor. Olha isso. Aí a Bíblia fala aqui no versículo 1 ainda, na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. Mica, ele assumiu aqui que ele foi quem tinha roubado o dinheiro da sua mãe. Você percebe aqui? Ele ouviu a mãe dele amaldiçoando. Se a mãe dele não tivesse amaldiçoado, ele não tinha falado nada. Né? Aí você vai observar que a palavra, olha o que a palavra fala ainda, voltando, só pra gente ir caminhando junto, pra mim construindo pra você, quem era a mãe de Mica? A mãe de Mica, na verdade, ela era uma mãe omissa. Ela era uma mãe negligente. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, olha. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a sua mãe. Ele devolveu a prata e ela disse, dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor. Ela dedicou ao Senhor as peças de prata. Olha a intenção dela. A gente para observar que a intenção
nesse momento aqui, a gente vai ver também uma pontinha de superstição dessa mulher, que ela também era uma mulher supersticiosa. Você vai ver que ela fala que eu dedico solenemente ao Senhor em favor do meu filho, mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Olha só, vamos parar, fazer por partes aqui. O que acontece? A gente está falando hoje aqui sobre uma mãe, né? E a gente tem um retrato que a mãe de Mica, ela era claramente uma mulher omissa na educação do seu filho. Ela foi negligente na criação do seu filho. Ela foi uma mulher que ela foi super protetora. Ela foi uma mãe super protetora. Ela foi também, eu coloquei aqui nos meus estudos, nas minhas anotações, que ela foi também uma mãe supersticiosa, mas uma mãe leiga. Leiga, por que leiga? Porque você vai ver aqui que a palavra fala que ela disse assim, olha, dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor. Ou seja, ela pegou aquele dinheiro que o filho, que era dela, que o filho roubou e que ele devolveu, e ela achou que ele estava agindo com honestidade e não era honestidade. Ela quis acreditar nisso, né? E ela falou, viu, vou dedicar parte desse dinheiro ao Senhor. E parte desse dinheiro que ela acreditou que estava dedicando ao Senhor, ela pediu para que um ourives fizesse uma imagem de escultura. E essa imagem de escultura seria em dedicação ao filho. Olha isso. Por que eu falo omissa? Porque a mãe de Mica, ela teve a oportunidade aqui de corrigir o filho. Você sabe que a palavra fala aqui que Mica, ele só confessou o crime de roubo. Mica, ele só assumiu a responsabilidade porque ele ouviu a mãe dele amaldiçoando o ladrão. Você acha que foi por honestidade que Mica entregou o dinheiro para a mãe dele de volta? Porque você vai ver que a mãe dele, ele fala que na verdade o dinheiro estava com ele. Aí a mãe dele fala, o Senhor o abençoe, meu filho, pela sua honestidade. O Senhor te abençoe porque você devolveu a prata. Aqui ela estava, naquele momento, mimando o filho dela. Ela foi negligente, ela foi omissa. Aqui ela teve claramente a visão que o filho estava com caráter desviado. Ele estava com um caráter corrompido. Ele estava claramente com o caráter aqui, ele estava com desvio de caráter. E claramente ele tinha cometido um erro. O que ele precisava? De disciplina. Olha, tem um texto na Bíblia de Provérbios, capítulo 20. Na verdade, assim, eu fiz um estudo, eu anotei muitas coisas aqui. Eu vou só falar para você, depois você volte, você leia. Porque não vai dar pra gente abrir, senão vai ficar muito longo. Você sabe que eu amo estudo, né, gente? Mas você vai ver lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 11, que a palavra de Deus, ela nos fala que até uma criança, ela se dá a conhecer pelas suas ações. Até uma criança. Quanto mais um adulto. Então você percebe que a mãe de Mica, aqui, ela foi omissa. Ela foi negligente. Ela teve diante dos olhos dela uma evidência clara do caráter desviado do filho. Ela teve uma evidência clara que o filho cometeu um erro. E ela quis o quê? Passar a mão. Ela passou a mão no filho. Ela passou a mão no erro dele. Né? Ela foi uma mulher que ela mimou o filho. Deixa eu te falar uma coisa. Mimar não é amar. A Bíblia fala em Hebreus que a tradução do amor é a disciplina. Hebreus, eu acho que agora eu vou ter que abrir aqui. Ai, meu Deus, não aguento. Hebreus capítulo 10. Eu vou ter que ler isso aqui para você, mas Provérbios também fala sobre isso. E às vezes a gente com aquela super proteção, por isso que eu coloquei aqui que ela foi uma mãe super protetora, e a mãe super protetora, ela não está enviando o filho para ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Não está ensinando o filho a ter caráter, a ser honesto, a ser justo, a ser íntegro. Não está ensinando uma mãe super protetora. Porque ela também não ensina limites. Olha, Hebreus capítulo 10. Vamos ver aqui, ó, rapidinho, pra mim te mostrar aqui. É 10, meu pai? Me ajuda. É 10 ou é 12? Ah, é 12. Hebreus 12. Olha o que fala aqui, olha.
Hebreus capítulo 12, tá bom? Versículo 5. 5b. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige, ou o Senhor disciplina a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Ó, versículo 8. Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, todos quem? Todos os filhos. Aí ele fala, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha o que ele fala no versículo 11. Toda disciplina, com efeito, no momento em que ela é aplicada, ela não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao passo que depois ela produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, fortaleça as suas mãos enfraquecidas e os seus joelhos vacilantes. Uau, isso aqui é para você anotar, eu não tinha anotado, deixa eu colocar aqui, porque depois eu anoto em algum lugar. Hebreus capítulo 12, do versículo 5 até o versículo 12, tá bom? Você tá percebendo aqui que o Senhor fala para nós? Que um filho que não tem disciplina, ele é bastardo. Deixa eu te falar uma coisa, isso aí é uma questão mais séria. Entraria dentro de um ensinamento de libertação, cura interior, porque deixa eu te falar uma coisa. Se nós não estamos aplicando a disciplina nos nossos filhos, se nós não estamos aplicando limites nos nossos filhos, nós estamos deixando eles como filho bastardo. E eu vou te falar uma coisa. Ninguém fica bastardo, tá? Porque o diabo sempre adota. Deixa eu lembrar você. Deus, ele é o nosso Pai eterno. Ele vai ser sempre Pai. Ele é Pai da eternidade, ele não muda. Porém, a Bíblia fala que, em alguns versículos, você vai encontrar que a Bíblia trata que o diabo como pai da mentira. Então, se nós não estamos aplicando a verdade na nossa vida e do nosso filho, tem um outro pai que vai adotar. Aqueles que estão bastardos. Então, você percebe que ele fala aqui, olha, que o filho que está sem correção, ele não é filho. Nesse caso aqui, ele se torna um bastardo. E quando você vai olhar lá, desde o Antigo Testamento para cá, você vai ver o que significa bastardia. E ninguém fica bastardo. É só você olhar a sociedade. Você vai ver como que tá as situações acontecendo. Entende? Então, quando a gente para observar o que a palavra de Deus ela fala para nós, é que os nossos pais nos corrigiam. E o Senhor, ele também vai nos tratar como filho e vai nos corrigir quando for necessário. Você vai ver que ele traz um exemplo aqui, que nós, quando nós éramos crianças, os nossos pais nos corrigiam e nós não respeitávamos, quanto mais o nosso pai espiritual. E aqui quando ele fala pai espiritual, tá em letra maiúscula. Então você vê que ele tá falando dele, do próprio Deus. E aí você vê o versículo 11, ele falando, toda disciplina no momento, ela não vai trazer alegria. Quando você vai disciplinar o seu filho, não vai ser bom para você e muito menos para ele naquele momento. Não vai ser bom. Mas ele fala que aquela disciplina, no momento, ela vai ser motivo de tristeza, mas para o futuro, ela vai produzir um fruto pacífico. Ela vai produzir um fruto, né? Que ele vai ser produzido fruto de justiça. Aí ele fala, produz fruto, depois, conforme vai passar o tempo, ele vai produzir um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. Então, quem que está exercitando a disciplina? Né? Se não o pai e o filho. Então, a gente vai colher frutos de justiça. Aí você vai ver que ele fala que por isso fortaleça as suas mãos enfraquecidas e os seus joelhos vacilantes. Por quê?
Se não for debaixo de oração e busca e força e determinação, a gente não vai conseguir. Então você percebe que quando a gente olha para a mãe de Mica, nos primeiros relatos, e a gente vai falar aqui dessa mulher como mãe, mas também como mulher, tá? Isso é muito importante, eu queria que você ficasse aqui. Se esse estudo devocional tem feito sentido para você, você tá ouvindo e tá fazendo sentido, tem coerência para você, eu quero te ativar, você tocar nesse coração. Hashtag toca no coração, porque todas as vezes que você toca, que você reage aí, a plataforma do Instagram entende que o conteúdo é relevante, ela vai entregar para mais pessoas, tá bom? É só por isso, só para que a mensagem ela possa chegar para mais mães, mais mulheres. Então eu quero te dizer aqui também que a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que a mãe de Mica, ela mimava o seu filho. E mimar, o que é mimar o filho? Eu fui pesquisar, viu? Eu fui pesquisar. Mimar é fazer tudo o que o filho quer, na hora que ele quer. Isso é mimar. Entende? A mimar é quando a gente coloca os nossos filhos acima de qualquer outra coisa. Mimar é quando a gente coloca os nossos filhos, as exigências e as vontades dele acima dos limites, acima das regras, acima das outras pessoas. Isso é mimar. E a gente precisa ensinar limites para os nossos filhos. E ser uma mãe super protetora não está... Nós não vamos estar sendo aquelas mães que é o arqueiro, né? Porque os nossos filhos são flechas. Entende? Você vai observar aqui que essa mãe, ela foi negligente em ensinar o filho. Ela foi negligente. E nós somos responsáveis. Aqui a gente para observar que a mãe de Mica, ela é um exemplo claro de uma mãe que mima o filho. Ela é um exemplo claro. Isso, hashtag toca no coração. Isso mesmo, todo mundo. Segue a Keila, segue a Keila. Percebe? E aí a gente vai observar que o que aconteceu? O filho dela, na verdade, ele não foi honesto. O filho dela não agiu com honestidade quando ele assumiu o erro. Ele ficou com medo da maldição que a mãe tinha lançado sobre o ladrão. Ele não ficou com medo. Na verdade, você vai ver que ela também foi manipuladora. Ela foi uma mãe supersticiosa. Por quê? Olha aqui o que a palavra fala, ó. Primeiro, vamos lá, voltar aqui, ó. Ela fala assim, a palavra fala assim no versículo 2. Mica disse à sua mãe, eu ouvi você amaldiçoando a pessoa que roubou as suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubei. Elas estão comigo. Aí a palavra fala aqui, olha. A mãe de Mica disse, que o Senhor te abençoe, meu filho. Ele devolveu a prata, ela disse. Eu dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor. O que ela quis fazer? Ela foi aquela mulher supersticiosa. Sabe essas crentes supersticiosas? Tem gente ainda que fala assim, meu Deus, passou um gato correndo. Ai, Jesus, bate na madeira. Ai, Jesus, uma escada, não posso passar embaixo. A mãe de Mica, ela quis substituir a maldição que ela tinha lançado pro ladrão. Como ela soube que era o filho, opa, é meu filho, então tem que abençoar ele. Quantas vezes a gente, em detrimento, né, aos nossos filhos, acho que é detrimento a palavra. A gente, quando sabe que foi o filho que errou, quando sabe que foi o filho que teve culpa, a gente muda a disciplina, muda a regra, muda a correção, afrouxa o tempo de disciplina. Ah, não, foi meu filho. Se fosse meu sobrinho, ia ser 10 dias. Ah, não, mas como era meu filho, só hoje, vai. Foi isso que ela fez, né? E quando a gente fala de superstição, é aquelas pessoas que têm uma ideia, né? Ela se baseia em bens, em azar ou sorte, aquilo que elas acreditam em algo. E aí elas acham que é aquilo que vai mudar. Não, eu amaldiçoei, então agora eu vou abençoar, porque agora eu sei que foi meu filho que fez. Supersticiosa. Por quê? Independente se fosse o filho dela ou se não fosse o filho dela, ladrão é ladrão, roubou, e aí? Né? Então você percebe que além dela ter lançado uma palavra de maldição, a atitude dela também não foi uma atitude de uma mulher que pertencia ao povo de Israel. Uma mulher que pertencia ao povo cristão. Uma mulher que era uma mãe
que pertencia ali o povo de Deus. Você percebe que não é só aquilo que a gente fala que comunica aos nossos filhos bênção ou maldição, mas também as nossas atitudes. Então, por isso que eu coloquei aqui que a mãe de Mica, ela foi uma mulher supersticiosa. Porque primeiro ela amaldiçoou um ladrão que ela nem sabia quem era. Quando ela soube que era o filho, ela abençoou. Ela quis mudar a maldição em bênção. Porque eu sei que é meu filho. Nós não estamos contribuindo com o caráter, com a construção do caráter dos nossos filhos quando a gente passa a mão nos erros deles. Quando a gente toma por certo aquilo que eles fizeram de errado. Não, foi meu filho, então eu vou passar, vou fazer vista grossa, vou tapar meus olhos, vou fingir que eu não vi. Nós não estamos contribuindo com o caráter. E eu quero te dizer que nós somos responsáveis. O Senhor, Ele confiou os filhos a nós. Quando a gente vai ler na palavra de Deus que o Senhor, Ele fala que os filhos, eles são herança do Senhor, Ele confiou filhos a você, mas a herança é dele, não é sua. Vai falar, os meus filhos é minha herança. Não, seus filhos são herança do Senhor. Você tem responsabilidade de ensinar, educá-los e criá-los e formá-los como homens e mulheres de Deus, para que na geração deles, eles sejam profetas, sacerdotes, um reino representado na terra. Quem é responsável por isso? Eu como mãe, meu marido como pai, você como mãe, seu marido como pai. Ou se não é o marido, que seja o pai ou a mãe. Hoje nós estamos passando por tantas situações, às vezes tem pais que não vivem juntos mais, né? Por N motivos, mas a responsabilidade do pai e da mãe ensinar, entende? Então a gente para observar aqui que em vez dela ensinar, dela disciplinar o filho, ela desviou o olhar do erro, ela desviou o olhar de curar o caráter dele e deixou. E aí o que ela fez? Não, que o Senhor te abençoe, filho. Eu vou fazer, a palavra fala que ela disse aqui, olha, eu vou dedicar solenemente essas peças de prata. Ela pegou parte daquele dinheiro roubado e ela disse que ela ia mandar um ourives fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal em homenagem ao filho. Assim quando, olha lá, o versículo 4, tá? Assim quando ele devolveu a prata, a mãe, ela separou 200 peças e as entregou a um ourives. E delas, ele fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal que foram colocados na casa de Mica. Ela deu essa imagem, ela tinha um pensamento, olha a ideia dessa mulher, para você ver como ela era uma leiga também, viu? Eu coloquei aqui que ela era leiga, porque ela acreditava que aquela atitude dela estava agradando ao Senhor. Ela acreditava que aquele comportamento dela era uma forma de adorar o Senhor, e não era. Uma mulher que pertencia ao povo de Israel. Uma mulher que estava dentro da igreja. Uma mulher que ela conhecia, que ela pertencia ao povo de Israel. Como assim? Você percebe que ela era leiga naquilo que a lei dizia? Você vai observar aqui que, em vez dela corrigir o filho, ela parabenizou. Ela parabenizou o filho, em vez dela corrigir. Você vai observar aqui que ela entendeu, ela tinha uma visão distorcida. Ela tinha um pensamento distorcido com relação à criação do filho e com relação à palavra. Você vai observar aqui, né? Porque você percebe que quando era para ela corrigir, ela parabenizou. Quando você vê que ele teve uma atitude de devolver o dinheiro, ela entendeu como se fosse honestidade, mas na verdade era medo. Ele não estava sendo honesto, ele estava com medo da maldição. Você vai observar aqui que ela atribuiu, né, adoração ao Senhor, ela pegar aquele dinheiro que o filho, que já era dela, e o filho devolveu, né? Ela teve evidências ali da atitude do filho. Eu vou entregar parte desse dinheiro e vou entregar em adoração ao Senhor. Ela mandou fazer um ídolo em homenagem ao filho. De novo, ela estava querendo, não, eu vou homenagear. Olha isso, gente. Não, eu vou homenagear o meu filho porque ele foi honesto. Meu Deus. Não, eu vou homenagear o meu filho porque ele foi honesto. Sabe aquela coisa da gente viu que o filho cometeu um erro. A gente viu que o filho ele teve um desvio de caráter, seja criança ou seja adolescente.
tá bom? Nós temos responsabilidade. Eu vou falar uma coisa. Tem gente que fala assim, a fase da adolescência é a fase mais difícil. A fase da adolescência é a fase de consolidação. A fase de ensino é a fase da infância. Até os 7 anos você ensina. Você vai ensinar, você vai colocar marcos. Na fase da adolescência você consolida. Eu falei não. Não é não. Então eles nem vão bater de frente. Agora, se a fase da infância não teve um fundamento de ensino para uma criança dos limites, né? Dos deveres, do que ela pode, do que ela não pode, do que ela deve, do que ela não deve, quando chega na adolescência eles vão querer romper todos eles. Então acaba não tendo respeito, acaba não tendo obediência, acaba sendo agressivo. Então a gente não pode negligenciar nenhuma das fases dos nossos filhos. Nós não podemos negligenciar, isso é muito sério. Nós não podemos ser negligentes. Hoje em dia as pessoas falam, é muito difícil criar, então eu deixo na escola o dia inteiro. Ou então eu deixo com os meus pais. Não, nós não podemos fazer assim. Que bom, Keila. Olha a Keila. A Keila tá no transbordo. Transborde, minha querida. Sempre falo para todas as mães como iremos apresentar para o Senhor a herança que Ele colocou em nossas mãos. Isso, Keila, exatamente isso, gata. É isso. Nós temos essa responsabilidade como amigas, né? Como irmãs em Cristo, como mulheres de Deus. Nós temos essa responsabilidade de estar ativando e falando uma para as outras. Não perca a mesma oportunidade de falar nunca. Porque as próximas gerações, elas dependem daquilo que nós estamos ensinando hoje, né? Você percebe, para a gente caminhar aqui, que ela usou parte do valor, né, para homenagear o filho e deu um prêmio. É que nem quando a gente fala assim, se o filho ele cometeu alguma coisa de errado, seja desvio de caráter, ou teve um erro, cometeu um erro somado, né, ao desvio aí que a gente foi a história de Mica. A gente põe um limite, a gente põe um castigo, ou a gente tira alguma coisa dos filhos. E aí, na hora da raiva, na hora da ira, você falou 30 dias. 30 dias você vai ficar sem X coisa. Aí deu 10 dias, seu coração já tá amenizado, você já tá mais tranquila, as coisas já passou, ele tá tão bonzinho, tá um anjo. Aí você fala, ele tá merecendo, acho que eu vou devolver pra ele. Ela fez isso, ela homenageou, ela entendeu que ela poderia homenagear, não, ela tinha que cumprir os 30 dias. Então se você vai pôr uma disciplina no seu filho, se você falou 30 dias, seja fiel aos 30 dias. Se você falou 10 dias, seja fiel aos 10 dias. Mas não seja uma mãe super protetora, porque você não está contribuindo com o seu filho. Então, a gente precisa também pensar naquilo que a gente está fazendo e que tudo aquilo que a gente vai aplicar como disciplina, que não seja na hora da ira ou na hora da raiva. Porque a ira e a raiva, ela não produz fruto pacífico, de justiça lá na frente. Né? Então, se a gravidade do ato dele, do comportamento dele, exige 30 dias, vai ser 30 dias. Mas eu vou fechar o canal de relacionamento com meu filho esses 30 dias? Não. Você corrigiu, você disciplinou, você colocou a regra e o limite. Vida que segue naturalmente, tratando, amando, conversando, batendo papo. Vida normal. Mas, mãe, então agora eu posso, porque agora a senhora já não está mais brava. Então agora eu posso pegar aquilo que a senhora tinha tirado de mim? Não. São os 30 dias, filho. Você sabe qual é o motivo. Vida que segue, vai conversar, vai brincar, vai sair, vai vir. Qual foi o limite por causa daquela situação específica? Você tem que ser a primeira a honrar. Porque se você não honrar a tua palavra, seus filhos não honrarão. Entende? Se você não for a primeira a valorizar aquilo que você está colocando, jamais eles vão valorizar. Né? Porque é a gente que consolida. Então, voltando aqui para a gente caminhar, eu quero te dizer, valorize a disciplina. Valorize, não exclua dos seus filhos a disciplina. A disciplina faz parte para a construção do homem que ele será, da mulher que ele será lá na frente. Eu quero que você anote aí, olha, você vai ver que Provérbios 13, versículo 24, fala sobre disciplina, sobre a importância da disciplina. Provérbios 22, 15, Provérbios 23, versículo 13 e 14, fala muito sobre a disciplina, o que ela produz, o que ela gera, tanto como prosperidade como bênção. Até uma criança se dá a conhecer, a palavra de Deus fala que nós não devemos tirar a disciplina,
porque a disciplina faz parte da construção do caráter, faz parte de limite. E se nós não ensinarmos nossos filhos agora, quando eles estiverem lá na frente, eles vão sofrer muito. Entende? Olha, eu queria que você abrisse comigo aí Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 5. Olha o que fala aqui, ó. Deuteronômio 8, 5. Pensem nisto. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Deus, quando Ele nos disciplina, Ele nos disciplina para o nosso próprio bem. Quando você disciplina o teu filho, você está o disciplinando para o próprio bem dele. No momento, ela não é motivo de alegria, disciplina nenhuma, gente. Nunca foi com a gente assim quando os nossos pais nos disciplinaram, não vai ser com os nossos filhos. Você que trabalha, você que tem uma vivência, né, na sociedade, se você é alguém que está debaixo de alguma liderança, de repente, se você comete uma falha aqui e ali, você não é disciplinada também? Quem nunca recebeu uma advertência no trabalho? Quem nunca recebeu uma correção? Quem nunca foi chamado a atenção no trabalho? Isso é disciplina. Não é assim nós adultos hoje? Não somos às vezes? Então você percebe que o próprio Deus, ele fala aqui, olha, para nós no versículo 5 de Deuteronômio 8. Pensem nisto. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. E por quê? Para o bem. Pai nenhum vai disciplinar um filho porque ele quer, né, ser rude com o filho. Não, ele disciplina porque é necessário. Provérbios capítulo 3, o versículo 11 e 12 também fala que a disciplina, o que a disciplina produz? O que a disciplina ela produz na vida de uma pessoa? Dela ser próspera, dela crescer. Olha lá, ó, a Anne também está no transbordo. Ó, os pais hoje querem delegar à escola e à igreja o ensino. Isso, Anne, é exatamente isso que nós vamos falar agora. Por quê? Agora a gente entra na questão como mulher. Porque a mãe de Mica, ela viveu num tempo onde o povo de Deus, né, ela viveu no meio do povo de Deus. Ela pertencia ao povo de Israel. Embora nesse tempo ela vivia num tempo que estava totalmente corrompido, né? Totalmente corrompido. Mas ela era o povo a qual nós fazemos parte hoje. Se a gente trouxer para os nossos dias hoje, lembrando que a gente está falando das mulheres da Bíblia, mas para que a gente possa aprender a viver no tempo do fim, a gente vai viver hoje que a história de Mica é muito similar aos dias de hoje. Tem muitas mulheres na igreja que elas vivem uma vida aleatória ao cristianismo, que não tem nada a ver, elas não ensinam princípios, valores. Elas estão ensinando os filhos, aí eu vou ter que falar, tá bom? Por exemplo, teve esses dias atrás festa de carnaval nas escolas. Não, meu filho ele foi vestido de mendigo. Minha filha foi vestida de bruxa. O meu sobrinho foi vestido, o outro amigo foi vestido de vampiro. Vamos pensar, o outro foi vestido de pirata. Qual festa que ele foi? Festa do carnaval, na escola. Mas a escola não tem nada a ver. Quem foi que disse que não tem nada a ver? Carnaval é carnaval, seja na escola, seja no matinê, seja na rua, carnaval de rua, seja onde for. Então você percebe que a história da mãe de Mica e de Mica é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Em muitos lugares da sociedade onde muitas mães e famílias estão vivendo hoje. Peraí, o Senhor não disse que não era para nós nos misturarmos? Porque nós somos um povo eleito, uma nação exclusiva, de propriedade exclusiva de Deus. Não é verdade? E aí a gente acha que pode. Né? Não tem nada a ver, isso não vai fazer mal nenhum. Festa de Halloween, festa de carnaval, né? Às vezes, eu vou ter que falar aqui também, tá? Por exemplo, eu vou usar um que estava muito na moda esses dias aí atrás, a Wandinha. Eu não sei qual que é o vídeo, não assisti, mas fala muito. Não tem problema nenhum, aqueles hábitos, aqueles costumes, não tá prestando atenção no que os filhos estão vendo, que estão assistindo, e acha que não, tá tudo bem. A mãe de Mica, ela vivia dentro de um contexto ali do povo de Israel, ela vivia dentro de um contexto do povo de Deus, que estava
totalmente assim, envolto em idolatria e vivia numa apostasia, estava hora ou outra vivendo apostatando. E Deus sempre tinha que estar levantando novas pessoas para trazer aquele povo de volta, porque hora ou outra eles pecavam de novo e saíam da presença de Deus. Então você percebe que ela demonstra aqui que ela não tinha conhecimento claro da lei. Deixa eu te falar, uma mãe que ela envia um filho para uma festa na escola, para uma festa em qualquer outro lugar, ou que ela não põe limites do mundo para o filho, ela é claramente uma figura da mãe de Mica. Ela é claramente uma mulher que ela não tem um conhecimento claro bíblico dos limites, do que aquilo que edifica e do que destrói. Ela é claramente visível que ela não tem o discernimento da responsabilidade que ela tem em ensinar os filhos. Olha, por que eu tô falando isso? Porque a mãe de Mica, gente, quando a gente para observar, ela violou os primeiros 2 mandamentos. Primeiro, se você for lá para Êxodo, a gente não vai chegar lá, mas anota aí por causa do nosso horário, tá bom? Mas você vai ver que a mãe de Mica, primeiro, ela pegou aquele dinheiro que já era dela, falou, eu vou homenagear o meu filho. E metade desse dinheiro eu vou fazer uma imagem de escultura. Eu vou entregar ao Senhor esse dinheiro e a outra metade eu vou fazer uma imagem de escultura para homenagear o meu filho. Ela tinha na cabeça que aquela atitude ia adorar a Deus. Olha, é só você ler aqui. Vamos voltar lá? Juízes. Olha o que ela fala aqui, olha. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu. Juízes 17, tá? O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata e ela disse, eu dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor. Em favor do meu filho, mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata, a mãe separou 200 peças e a entregou a um ourives. Delas, ele fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um dos seus filhos como seu sacerdote pessoal. Naqueles dias, Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Então você observa que dentro disso que a Anne falou aí, que hoje em dia, os pais estão transferindo o ensino para a igreja ou para as escolas. Por quê? Porque ela não tinha um conhecimento claro da lei. Você observa que se ela conhecesse a palavra de Deus, ela jamais ia pegar metade do dinheiro e ia falar para fazer uma imagem de escultura para o filho, para que o filho tivesse um ídolo, para que o filho adorasse. Ela jamais iria fazer isso. Então você observa que hoje nós estamos enviando os nossos filhos para práticas mundanas porque nós não temos conhecimento profundo da palavra de Deus. Porque se nós tivéssemos um conhecimento profundo da palavra de Deus, nós jamais violaríamos aquilo que o Senhor nos diz. Isso olha a Cíntia aí, ó. A paz amada. Isso. Os cristãos estão normalizando, né, Cíntia? Eles estão normalizando tudo. E não, amados. Nós não podemos fazer isso. É exatamente isso. Nós não podemos normalizar. E eu vou falar uma coisa. A próxima geração, ela fica comprometida se nós que somos as sacerdotisas, nesse tempo, não entendemos isso. Se nós acharmos que tudo é normal. Se a gente for parar para observar Adão, ao amanhecer, ele tomou café com o Senhor, aí à tarde foi bater um papo com o diabo. Não tem como nós andarmos no santo, né? No sagrado e no profano, não tem como. Nós vamos corromper. Então, como mulher, a gente observa que ela demonstra claramente aqui que ela não tinha conhecimento da palavra de Deus. Ela violou o primeiro mandamento, que era amar ao Senhor sobre todas as coisas, com todas as forças, com todo o seu entendimento, com tudo que há em você. E o segundo mandamento, não tomar para si, não fazer para si imagem de escultura. Vamos ler, porque senão a gente não vai... eu tô com pressa, mas eu amo estudo, gente. Eu amo tudo isso. Deixa eu ler aqui para você, pra gente não ficar, pra mim não falar assim, confuso, tá? Ó, Êxodo capítulo 20, olha o que fala aqui. Você vê como ela não conhecia. Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras,
Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, olha aqui, o segundo mandamento ainda, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Entende? Você percebe que assim, a gente precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer a Deus para você ensinar os seus filhos da maneira certa. E quando você tiver dúvida, converse. Converse com seus líderes espirituais, com homens e mulheres de Deus que são assim lançados na palavra de Deus e que entendem a palavra de Deus, a revelação. E não é uma palavra de Deus baseada em legalismo e religiosidade que eu estou falando, não é disso. É de uma palavra revelada. Entende? Para que você vá ensinar para os seus filhos, porque também não adianta falar para os filhos, viu, você não pode. Não posso por quê? Porque a gente é crente. Não pode ser assim. Ah, por que eu não posso? Porque não pode. Não, tem que explicar. Tem que sentar, tem que investir tempo. Então a gente percebe aqui que aquela mulher, quando o filho dela devolveu o dinheiro, ela dedicou a quantia para o Senhor. Né? E aí a gente vê aqui que ela demonstra que ela não tinha entendimento do que era adoração. Porque essa atitude, na verdade, demonstrou que ela queria adorar a Deus. E o que a palavra em Oséias 4 nos fala? Que o meu povo sofre, está sofrendo, está sendo destruído por falta de conhecimento. Anota aí, tem todas essas bases bíblicas que eu fui anotando aqui e que não vai dar pra gente ler por causa do nosso horário. Mas Oséias 4, versículo 6, o Senhor fala muito claramente que o povo dele, por que o povo de Deus é destruído? Porque falta o conhecimento. Então, quando a gente busca conhecimento, a gente não é destruída, a nossa casa não é destruída. Olha o que a palavra de Deus fala e eu queria que você abrisse comigo. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, olha o que Jesus ele disse para os discípulos aqui. Porque essa mulher, a gente observa que ela tinha um pensamento distorcido, um entendimento distorcido daquilo que ela acreditava de Deus. E ela vivia no meio do povo de Deus, hein? Mateus capítulo 15, versículo 8. Vamos correr, gente, porque a hora ruge. Ai, meu Deus, me ajuda. Ó, Mateus capítulo 15, versículo 8, tá? Diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas, como se fossem mandamentos divinos. Ou seja, essa mulher, ela achava que ela podia manipular Deus. E por que ela achava que ela poderia manipular Deus? Porque ela tinha liberado uma palavra de maldição para um ladrão. Para alguém que ela sabia que tinha roubado o dinheiro dela. Quando ela soube que era o filho, ela quis inverter. Lembra que eu falei de ser supersticiosa? Não, eu vou inverter aqui. E se não bastasse isso, eu ainda vou dar uma oferta para Deus. Ela queria manipular Deus. Naquela época, o povo achava que que Deus ele era manipulável. Que ele poderia ser manipulado com magias ou com dinheiro. Aqui você vai ver que essa mulher, claramente, ela não conhecia o único Deus. Ela não conhecia o Deus verdadeiro. Ela não tinha conhecimento. Se ela tivesse conhecimento, ela não tinha violado o primeiro mandamento. Você percebe que às vezes a gente quebra princípios que estão claros, que estão diante dos nossos olhos. Coisas que a gente sabe. Deixa eu te falar uma coisa. Consulte o Espírito Santo. Ele habita em você. O Espírito da verdade, o Espírito de revelação, ele habita dentro de nós. Quando você tiver dúvida no ensino, na educação dos seus filhos ou em qualquer outra coisa, pergunta para o Espírito Santo antes. Fala, Espírito Santo, o que eu faço agora? O que eu devo fazer? E espere ele te falar. Ele vai te falar. Ele vai te falar. O Senhor é o maior interessado. Ele é o maior interessado em revelar a verdade para você. Ele é o maior interessado. Então, calma. Não vai fazendo daquilo que você acha, daquilo que você pensa. Entende? Você percebe que aqui, quando Jesus ele fala aqui, ensinando para os discípulos, ele fala que esse povo me honra com os lábios. A gente não é muito comum. A história da mãe de Mica,
e esse rapaz chamado Mica é muito da realidade dos nossos dias. Você vê que eles participavam de uma sociedade que estava vivendo corrompido, né? E aí o autor ele traz pra gente dentro de uma casa, como estava dentro de uma casa, um caráter deformado, uma mãe que tinha possibilidade e oportunidade de ensinar, educar, corrigir o filho, porque o filho ele acreditava no poder da palavra da mãe. Ele acreditava que as palavras dela tinham um poder muito grande. Por isso que ele reconheceu, ele ficou com medo. Então, pera lá, deixa eu corrigir isso aqui. Percebe? Hoje é muito comum as pessoas estarem vivendo assim um evangelho superficial, né? Achar que Deus ele é manipulável. E eu quero te dizer que Deus ele não se manipula. Deus ele é um Deus que examina os nossos corações. Deus ele é um Deus que ele examina as nossas motivações. Deus ele é um Deus que examina as nossas ações. Deus ele é um Deus que examina os nossos sentimentos e até as nossas boas intenções. Você pode pensar assim, não, mas meu filho roubou. Vamos utilizar o exemplo da mãe de Mica, tá? Não, mas o meu filho roubou e ele veio falar. Eu tive boa intenção quando eu quis ofertar, fazer um ídolo. Eu tive uma boa intenção. Na verdade, eu queria valorizar porque ele assumiu o erro. De boa intenção ao inferno. Vamos usar o exemplo dela. Não, eu quis homenagear porque o meu filho assumiu o erro. Ele assumiu um erro? Esse é o dever dele. Ele assumiu o que ele fez? Parabéns, é isso mesmo. Você sabe que eu tenho 3 rapazes hoje, né? E eu sempre disse isso para os meus filhos. E eu friso isso até hoje para eles. Deus está do lado de quem está a verdade. Porque Jesus é a verdade. Então, se você tiver com mentira, não tem como Deus estar com você e nem te defender. Porque Deus está com quem está a verdade. Então, seja certo o que você fez, ou seja errado, assume. Tenha caráter. Isso é coisa de pessoa que tem caráter. Isso é coisa de homem. No caso deles que são meninos, né? Eu falei isso é coisa de homem. Mas uma mulher que assume o que ela fez, isso é coisa de mulher, isso é coisa de caráter. Assume. E assumir o erro, isso não é... dependendo do que foi feito, não é para ser parabenizado, não é para ser aplaudido. Parabéns, é isso aí, você fez certo, mas tem consequência. Todas as nossas ações, todos os nossos erros têm consequências. E não são consequências de prêmio. Nós precisamos ter consciência disso. Então, Deus ele é um Deus que examina as nossas motivações. Qual é o motivo? Por que você está fazendo isso? Deus ele examina as suas atitudes. Deus examina as suas ações. Aquilo que você está fazendo, o seu comportamento. Deus examina os teus sentimentos. Por que você está sentindo isso? Do que está vindo tudo isso? Deus ele examina até as nossas boas intenções. Porque a gente usa muitas vezes, porque os nossos filhos assumiram um erro, a gente fala, não, eu vou dar esse prêmio para ele porque ele assumiu. Então, se eu fizer isso, ele vai assumir sempre. Mas não merecia recompensa. Ele assumiu o erro. Merecia uma disciplina. Parabéns, filho, é isso mesmo. Como você fez errado, você vai ter essa disciplina, que é essa consequência. Entende? E aí você vai ver, eu queria que você abrisse rapidinho também Jeremias, e a gente já tá caminhando pro final, tá bom? Olha, vocês são top demais, viu, gente? Vocês ficam até o fim, glória a Deus. E participem, eu gosto disso. Eu gosto, ai como eu amo. Que saudade. Ó, Jeremias 17, pra gente encerrar. Meu Deus. Olha a hora, quem tem horas? 10 e 12. Santo Deus. Ó, Jeremias capítulo 17, versículo 10. Olha o que o Senhor fala. Eu, o Senhor, esquadrinho. Eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, provo as mentes. E isto, por que Deus prova os pensamentos? Por que Deus vai provar a mente? Para dar a cada um segundo o seu proceder. Para dar para cada um segundo as suas obras, segundo o fruto das suas ações. Você percebe aqui? Ele está falando de intenção. Ele está falando por que você fez alguma coisa. Ele está falando aqui, olha, eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo as suas obras. Eu estou provando, eu estou vendo qual é a tua intenção. Eu estou vendo qual é a tua motivação. Qual é o teu sentimento?
Eu estou provando o teu sentimento. Sou eu que sondo o seu coração para te dar segundo as suas obras. Entende? Porque a gente faz muitas coisas motivado por aquilo que está dentro de nós. Entende? O que, Mi, que você falou? 21:14? É Jeremias 17. Eu falei o quê? Ah, meu Deus. Jeremias 17:10, gente. Falei errado? Ou você quer que eu leia o 21:14? Ai, Jesus. 21:14. Vamos ler também, peraí. Castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Muito bom, Mi. Obrigada, gatita. Isso mesmo. Exatamente isso. Segundo os frutos das nossas ações. O Senhor, ele vai nos disciplinar, nos corrigir segundo os frutos das nossas ações. Você percebe que Deus, ele é um Deus que ele sempre vai nos examinar. E isso, por quê? Por que Deus, ele faz tudo isso? Né? Por que Deus, ele quer examinar? Porque, na verdade, Deus, ele quer ver se há obediência em nós. Sabe, Deus, ele sempre vai examinar os motivos, o sentimento, as ações, os sentimentos, as boas intenções. E tudo isso ele sempre examina para ver se ele vai encontrar obediência e santidade. Você sabe que 1 Samuel capítulo 15, ali do versículo 22 e 24, quando o Senhor corrige Saul por meio do profeta Samuel, ele fala que acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, tanto quanto em que o obedeça? Você vai ver que a palavra fala que o que Deus queria de Saul era obediência e não holocaustos, não sacrifícios, não ofertas. E que o espírito, ou o sentimento, ou as ações de teimosia era a mesma coisa que um espírito de idolatria. Que a desobediência, a rebeldia, era comparada a um espírito de feitiçaria. Depois você lê lá, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23. Samuel, ele estava ensinando Saul ali, que Deus, ele não tinha prazer, porque Saul, ele deu uma desculpa, porque que ele tinha trazido os despojos que Deus tinha falado que era para acabar com tudo e não trazer nada. Ele falou, não, eu trouxe para queimar incenso, eu trouxe para dar de oferta para o Senhor. Aí Samuel falou para ele, mas o Senhor não está atrás de sacrifício, o Senhor quer que obedeça a ele. Porque a desobediência, ela é o mesmo que o espírito de feitiçaria, a rebelião. Quando a gente desobedece a Deus, é como se a gente estivesse nos rebelando contra ele. É exatamente isso que a mãe de Mica fez. Essa mulher, ela desobedeceu a Deus. E a desobediência, ela demonstra que nós estamos ignorando a Deus. Eu estou ignorando aquilo que ele me disse. Eu estou ignorando o conselho dele. Eu estou ignorando a opinião dele. Quando eu desobedeço a Deus, é na verdade isso. Então, quando Samuel explicou para Saul, o que ele estava falando? Ele estava falando para ele, Deus, ele não quer sacrifício, ele quer que você obedeça, porque você fazer diferente daquilo que Deus está te falando para fazer, você está se rebelando contra Deus. E o pecado de rebeldia, de desobediência, é o mesmo pecado de feitiçaria. Aí ele fala, e a sua teimosia, depois você lê lá, o pecado de teimosia, de você querer ser teimoso, é o mesmo pecado de alguém que é idólatra. É forte, hein? Isso é forte. Então, por que Deus, ele sonda as nossas motivações? Por que Deus sonda as nossas ações? Por que Deus sonda os nossos sentimentos? Por que Deus sonda as nossas boas intenções? Para ver se ele encontra obediência e santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala que sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém vai ver a Deus se nós não formos santos. Então você percebe que essa mãe, ela desobedeceu. Essa mãe, ela foi desobediente, né? E a desobediência dela demonstrou que ela ignorou a Deus e a lei do Senhor. Na verdade, ela não conhecia. A gente observa aqui que ela não conhecia o único e verdadeiro Deus. E ela achava que ela tendo aquelas atitudes, ela estava adorando a Deus. A gente precisa parar para analisar se os nossos atos realmente estão adorando a Deus. Ou se a gente está manipulando a Deus. Se a gente está sendo supersticiosa.
sabe? Se a gente tá achando que tá fazendo a vontade de Deus e cumprindo a palavra dele, ou se a gente tá, na verdade, enganando a nós mesmas. Nós precisamos parar para pensar sobre isso, sabe? Quando a gente para olhar a história de Mica, eu queria só pra gente encerrar agora, e a gente vai encerrar mesmo agora. Olha o que fala aqui Juízes. Olha a história de Mica, ó. Versículo 7, tá bom? É o 6. Naqueles dias, Juízes 17, 6. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém de Judá chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu, sou levita de Belém de Judá e estou à procura de um lugar para morar. Verso 10. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupas e comida. O jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então, Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal e o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse, agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote. Meu Deus. Diga aí, meu Deus. Olha isso. Qual que era a intenção de Mica? Alcançar o favor de Deus. Você percebe que eles eram um povo, que eles eram crentes, viviam no meio do povo de Israel, habitavam no meio do povo de Deus, mas que tinham o pensamento totalmente perdido. Eles tinham um pensamento, uma ideia de religião, uma ideia de Deus, uma ideia de fé, uma ideia de conhecimento, intimidade, de agradar a Deus totalmente distorcido. Você percebe? Olha aqui o que Mica fala aqui. Agora eu sei que o Senhor será bondoso comigo, pois eu tenho um levita como meu sacerdote. Totalmente bagunçado. Meu Deus. Meu Deus. Você percebe que havia uma desmoralização total entre os sacerdotes, os levitas. Eles já não tinha mais, estava tudo por causa de todo aquele contexto que eles viviam, né? Você percebe? Quando a gente para olhar para a história da mãe de Mica, a gente vê que ele, além dela ter negligenciado, né, ela ter sido omissa, negligenciado a maternidade e ensinado da maneira correta ao filho, ela também era uma mulher leiga, não conhecia a palavra de Deus, mesmo habitando no meio do povo de Deus. Você vai ver que o mais trágico de tudo é que ela levou o filho dela à morte espiritual. A morte espiritual, como que ela levou o filho dela à morte espiritual? Não levando ele à santificação e levando ele, incentivando ele à idolatria, porque ela incentivou ele à idolatria, né? Ela levou o filho à morte espiritual porque a idolatria, se você for para Salmos 115, você vai ver que a idolatria ela cega uma pessoa. Depois você lerá Salmos 115. A palavra fala que aqueles que adoram ídolos, imagens de escultura, eles se tornam como eles. Cegos, surdos, não ouvem, eles não têm. Depois você lê lá, muita coisa pra gente falar hoje aqui. Mas ela levou o filho dela à morte espiritual. Se você for ler, você vai ver depois aqui no capítulo 18, pra gente encerrar, versículo 31 diz assim, do capítulo 18 de Juízes. Assim a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. Começou com Mica, ali, né? Porque ele tinha feito... Depois você lê toda a história, aí você vai ver que depois o levita acabou saindo, porque ele foi para um lugar que ia pagar mais, que ele ia ser mais favorecido. Você vê que Mica, no começo, ele colocou um filho dele como sacerdote dele, ele queria ter um sacerdote pessoal. Aí depois, quando ele viu esse rapaz que era levita, ele chamou o rapaz para lá e falou que ia pagar para ele, deu roupa de sacerdote, falou que pagava para ele ser sacerdote pessoal dele, né? Aí ele achou que aí Deus ia
favorecer ele. Então você percebe que eles estavam totalmente perdidos, não conheciam nada da palavra de Deus. E tinham um pensamento de adoração totalmente distorcido. Deus, ele não faz troca com ninguém. Deus, ele não faz troca. O que o Senhor deseja de nós? Obediência e santificação. O Senhor deseja que nós obedeçamos a ele. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe esse negócio que o Velho Testamento já acabou. Velho não, Antigo Testamento já acabou. Não, Antigo Testamento passou, agora é só o Novo Testamento. A palavra de Deus é de Gênesis e Apocalipse. E se você lê Gênesis juntamente com Apocalipse, se você lê o Antigo Testamento juntamente com o Novo, você vai ver em todo o Antigo Testamento Cristo revelado. Então não existe isso. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e serve para todo o tempo. E a palavra fala que Jesus, ele não veio remover nenhum tio sequer da lei. Ele veio para cumprir, a palavra de Deus fala. Ele não veio para tirar, ele não veio para revogar nada, ele veio para cumprir. Então nós como mães, nós como pais, nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a viver de modo que agrade a Deus. Nós como pais e mães precisamos ter um ensino fundamentado na palavra de Deus. Deixa eu te falar, sem uma fundação sólida do conhecimento bíblico, o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir vai ser facilmente comparado ao da mãe de Mica. Viu? Então, se você parar para ler, leia lá Salmo capítulo 11, versículo 3, você vai ver que a palavra de Deus fala, tirando os fundamentos, o que pode fazer o justo. Lê depois, Salmo 11. Nós precisamos ter um fundamento sólido na nossa casa, de conhecimento bíblico. Nós precisamos ter. Então, como mulheres de Deus, nós precisamos buscar conhecimento, um conhecimento sólido, um conhecimento puro, um conhecimento que nos leva à obediência, um conhecimento que nos leva ao entendimento que nós vamos pegar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguirmos Jesus, porque não é só sobre nós, é sobre a nossa casa, não é sobre a sociedade, é sobre a nossa família. Entende? É sobre a nossa descendência. O Senhor, ele visita até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então a gente precisa entender isso. Então, sem um fundamento sólido, não vai ter como. Você pode ser justa, você pode ser honesta, você pode ser uma mulher que é amável, gentil com as pessoas, bondosa, generosa, mas se você não for assim, é aquela que guarda os fundamentos e ensina os seus filhos, você tá facinho ali para se comparar com a mãe de Mica. Amém, amadas? Que essa palavra ela possa ter te ativado a você se debruçar na palavra de Deus e não só adorar a Deus com seus lábios, mas adorar de coração, de fato, de verdade, de entrega. Porque é muito fácil a gente sair desse lugar, né, de obediência. Você sabe que antes da gente orar e encerrar aqui esse período de estudo devocional, eu estava conversando com o meu filho, né? Eu falei, filho, com o Guilherme, eu vou fazer o devocional quarta e sábado. Ele falou assim pra mim, mãe, mas você tá tão cansada, por que você vai fazer, né, o devocional? Você vai voltar a fazer devocional? Você não tá cansada? Eu falei, filho, eu tô. Mas eu amo esse lugar, eu não posso sair desse lugar. E eu falei pra ele assim, é facinho, filho, a gente colocar no nosso dia a dia as outras coisas. É fácil eu deixar o lugar secreto, eu deixar a meditação da palavra porque eu tô cansada, porque eu tô com dor, porque não vai dar tempo, porque eu tô com muita coisa pra fazer. É facinho. Pra sair da presença de Deus, filho, é tão fácil. E a gente usa muitas dessas coisas. E é verdade, a gente vai estar cansado, eu vou estar com dor, eu vou estar às vezes com preguiça, eu vou estar com sono. Mas pra mim consolidar esse momento, eu falei pra ele, tinha vezes que eu sentia sono, eu lia de pé, até hoje. Né? Eu falo pra algumas pessoas, tem gente que fala assim pra mim, eu começo a ler, me dá um sono. Eu falo, leia de pé. Pega a Bíblia e fica de pé. Lê de pé andando. Porque você vai consolidar, é guerra espiritual, é batalha. E aí eu falei, então, filho, eu sei a importância, a preciosidade desse lugar em Deus, eu quero sempre estar. Por isso que eu me emocionei muito no início, porque eu amo o lugar do meu devocional, eu amo estar na presença de Deus. E é muito fácil, porque a gente tem tarefa de casa, a gente tem deveres
tarefas com os filhos, tem compromisso com o marido, tem compromisso com casa, agora com o trabalho, compromisso com a igreja, eu continuo, viu, gente? É fluir na igreja, só aumentou meus trabalhos. Mas eu não quero sair nunca da presença de Deus. Então a gente vai precisar se esforçar, a gente vai precisar ter coragem, ter determinação. Meu devocional eu não abro mão. Nem que eu tiver que fazer, eu vou fazer de pé aqui, meu olho tá pregando, lava o olho, faz qualquer coisa. Mas não saia da presença, porque é muito fácil. E eu falei pra ele, isso, filho, é pra qualquer pessoa. Pode ser pastor, pode ser membro, pode ser presidente de igreja, pode ser uma pessoa que tá chegando hoje na igreja. É facinho a gente sair desse lugar de rendição, de paixão. É facinho a gente trocar esse lugar de oração e meditação da palavra para descansar. É muito fácil. Ai, tô cansada, vou descansar, amanhã eu oro. E a gente vai deixando, e quando a gente vê, a gente já saiu desse lugar. Porque é muito sutil, né? Então vigie, e eu não quero sair desse lugar nunca. Então sábado a gente tá aqui de volta, tá bom? Se você puder, venha. Às 21 horas no sábado a gente tá aqui. Vamos orar? Que a hora... Meu Deus, 10h30, gente. Aba, eu sou grata a Ti. Sou grata a Ti pelo Teu amor. Sou grata a Ti pela Tua presença. Eu sou grata a Ti porque antes mesmo de nós Te amarmos, de nós Te desejarmos, o Senhor já nos desejava. O Senhor já nos desejou. Antes mesmo de nós Te amarmos como nós amamos hoje, o Senhor já nos amou. Obrigada. Obrigada, Senhor. Nós queremos te dizer que nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua palavra, nós amamos os Teus mandamentos, nós queremos, Pai, Te obedecer. Então nos ensina como mães, nos ensina como mulheres a sermos aplicadas, dedicadas, determinadas, decididas a buscar conhecimento, a fundamentar, sabe, Deus, mas um fundamento que seja sólido da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a nós buscarmos cada vez mais essa convicção, essa certeza, sabe, Deus, para que a gente não venha quebrar os Teus princípios, para que a gente não venha abandonar os valores eternos, para que a gente seja aplicada em viver, em agir, mas também ensinar para os nossos filhos. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda. Nós precisamos tanto da Sua ajuda. Nós precisamos tanto, Senhor, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, nos instrui, como nós precisamos. Senhor, nos ajuda, nos fortalece. Traz a nossa memória, Senhor. Quando nós estivermos, assim, distraídas demais, com tantas tarefas, ou por causa do próprio cansaço, fala conosco, Espírito Santo. Traz a nossa memória que nós precisamos ir lá, para o lugar do encontro, para o lugar de ouvir a Tua voz, para o lugar de ouvir as Tuas instruções, os Teus conselhos. Oh, Senhor, nós Te pedimos para que nós não venhamos violar nenhum dos Teus mandamentos. Senhor, nós queremos Te pedir perdão. Se todas as vezes que nós, achando que nós estávamos Te adorando, nós quebramos princípios, valores. Quando nós, achando que estávamos Te adorando, nós estávamos, na verdade, Te manipulando, achando, Pai, que nós Te compramos. Oh, Senhor, nos perdoa, nós Te pedimos perdão. Nós queremos Te pedir perdão pela nossa omissão, pela nossa negligência, pela nossa superproteção, até superstição. Quando muitas vezes nós queremos agir como mães, sabe? Achando que algumas atitudes que merecia disciplina, correção, limites, e nós nos enganamos a nós mesmas, achando que um presente estava supervalorizando aquela atitude após um erro. Senhor, nos ensina que nós nascemos da raiz adâmica. E a raiz do pecado, ela habita dentro de nós. E todos os dias nós vamos ter que lutar contra essa raiz. E uma criança, ela só está no primeiro ciclo, na primeira fase de vida. Mas ela não deixa de estar nesse processo de aprendizado, de santificação. Então nos ensina, Senhor, que tanto nós como pais e mães, como mulher e homem, lutamos, entramos nessa guerra da carne com o espírito. Assim os nossos filhos também, seja na fase da infância, seja na fase da adolescência, eles também estão em guerra.
entre a carne e o espírito que habita dentro deles. Nos dá sabedoria, Senhor, para ajudar os nossos filhos, para ajudá-los. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, nos concede uma noite de paz, de tranquilidade, de um sono assim de desfrute. Senhor, que nós venhamos ter o sono do justo, que nós venhamos descansar, acordar, cheias de ânimo, de vigor e força para trabalhar e produzir no dia que o Senhor já está preparando para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Cobre-nos com teu sangue, guarda os nossos amados, guarda os nossos queridos, livra, Senhor, os nossos filhos. Pai, nós queremos orar, em especial nesse momento, pela nossa descendência, pelos nossos filhos. Pai, guarda os nossos filhos, guarda os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes de todo o ódio, toda a fúria do inferno. O diabo tem tentado matar a próxima geração e nós queremos cobri-los de oração agora. Senhor, esconde crianças, adolescentes, pré-adolescentes e jovens. Esconde-os no teu lugar secreto. Torna-os invisíveis. Em nome de Jesus. Eu quero denunciar agora. Eu quero declarar desfeito agora toda a trama, todo projeto contra as crianças, contra os adolescentes, pré-adolescentes, jovens. Todo ódio, toda a fúria do inferno. Eu declaro agora, onde está sendo tramado morte, eu declaro vida. Aonde está sendo programado morte, eu declaro vida. Sobre as escolas do Brasil, eu declaro vida. Sobre as universidades do Brasil, eu declaro vida. Sobre as creches, eu declaro vida. Em nome de Jesus, eu declaro vida sobre instituições que tem um ajuntamento de crianças, adolescentes, pré-adolescentes e jovens. Eu declaro vida. Em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a entrada e a saída das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Guarda a entrada e a saída dos nossos filhos. Livra-os em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês. Seja sobre todos nós, agora, nesse exato momento e para sempre. Obrigado por você estar aqui comigo até essa hora, Você é top, viu?